Na redação do Enem 2020, eu tirei 920 e na redação do Enem 2021 eu tirei 900. Eu sou a Júlia Stella, eu tenho 19 anos e desde criança eu gostei da área laboratorial, da área científica. Sempre tive vontade de trabalhar na área científica e com tanta possibilidade, com tantos cursos, eu sempre ficava em dúvida entre uma coisa e outra. E no meu terceiro ano, eu recebi a indicação de um amigo que já fazia quadro, ele fazia quadro da turma Itaime, e ele me indicou e eu fui fazer o quadro para focar no Enem. Só que eu peguei o ano de 2020, com a pandemia, e o quadro, com toda essa disponibilidade possível, eu não aproveitei direito. Porque estava no terceirão, meio na questão da pandemia, assim, o quadro tinha todas as possibilidades, eu não aproveitei ele também assim. Mas, em 2021, eu resolvi focar mais, estava mais decidida do que eu queria, e quando a gente sai do ensino médio, tem tanta coisa para fazer que a gente fica pensando, o que eu vou escolher? Eu tinha um monte de opções. Daí eu fui procurar mais, um pouco sobre cada opção, para tentar afunilar um pouco mais o que eu queria, até que eu decidi que queria biomedicina, que era uma coisa que quando eu era criança, eu pensava muito, eu fiquei uns 6 anos com isso na cabeça, mas depois me falaram uma coisa que eu não gostei muito, e eu deixei isso de lado. Daí, nesse ano de 2021, eu consegui retomar essa ideia, e que foi maravilhoso. Eu estudei em colégio militar. O colégio era muito bom, mas o ano de 2020 deu uma balançada na situação toda do pessoal. E no SISU do ano passado, eu acho que eu, com todo o aporte do quadro, eu fiz o revisão Enem, do quadro que é maravilhoso. E ali eu notei que as aulas ao vivo eram essenciais, porque os professores tiram muita dúvida, fazem muito exercício. Então as aulas ao vivo são muito boas. E com revisão, que eu peguei mais forte assim no último mês pré-ENEM, eu consegui tirar uma nota super boa. Só que era uma época que eu não estava muito decidida do que eu queria. Então eu fiquei aquela coisa meio perdida. E em 2021 eu consegui acompanhar melhor e já estava mais decidida do que eu queria. Daí foi mais fácil escolher selecionar. Mas o meu ensino foi bom. O método quadro ele ajuda muito na questão da disponibilidade de horários. Pode fazer a agenda como você quer. Às vezes eu acordava mais cedo, às vezes eu acordava um pouco mais tarde. Durante a noite, às vezes eu tava ali sem sono e conseguia aproveitar para estudar mais. Conseguia estudar no sítio, que às vezes eu ia com meu pai. Então era bem flexível nesse sentido. Eu pude ficar mais tempo com a minha família, mais perto da minha família nesse meio tempo. Então isso foi muito bom. Fora o comodismo de estar em casa, estar um pouco mais confortável. Isso também foi maravilhoso. Durante o terceiro ano, eu me sentia preparada, mas não tanto. Porque eu notei que eu não fiz tanto assim. Eu poderia ter trabalhado mais, poderia ter estudado mais, me dedicado mais. E pela questão do ensino remoto, às vezes tinha algumas aulas que ficavam meio perdidas. E como eu tinha o quadro assinado, que eu devia ter usado mais, mas ele foi maravilhoso, essencial, muita coisa que eu não entendia durante o colégio, eu via pelo quadro. Por exemplo, as aulas de física, de energia, eletromagnetismo. Eu vi tudo do quadro, aprendi pelo quadro, mais ou menos. E me ajudou muito no colégio. Isso, eu recebi a apresentação do quadro por um amigo meu, que ele já fazia um ano, como meu amigo quer fazer SpaceX. Mas ele entrou na Itaime, que é a turma militar do quadro. Então, ele já fazia um ano como complemento do colégio, porque ele tinha feito o início do ensino médio dele numa escola pública, não era tão forte assim. Então, ele chegou no colégio militar com certa dificuldade.
e o quadro ajudava ele a fazer muitos exercícios, a fixar mais o conteúdo e a aprender algumas coisas que ele tinha dificuldade e não tinha visto devido ao cronograma. Então ele me indicou e eu conversei com a mãe, devido a toda a facilidade do acesso do quadro, a gente optou por fazer ele. O quadro todo ele é muito acessível e ele é muito autoexplicativo. Então, qualquer dúvida que você tenha, você consegue esclarecer vendo vídeos na plataforma, como entra na plataforma, o depoimento dos outros alunos. Então, o quadro ele é muito fácil de mexer, até porque a gente está acostumado com essa questão mais online. E durante a pandemia, ele já tinha todo um aporte online que ele conseguia, que ele não precisou se adaptar, já estava pronto. Então foi muito fácil nesse sentido entrar em contato com o quadro e foi sim um dos motivos pelo que eu escolhi. De início, a minha mãe foi um pouco mais relutante devido ao ensino online, que ela não era tão acostumada. Mas depois que eu fui contando um pouco mais do quadro, ela achou muito interessante, principalmente da parte financeira, que o quadro é muito acessível e tem um conteúdo muito bom por um preço maravilhoso. Então, ela gostou bastante. E ao longo do ano de 2020, que eu fiz quadro, ela notou realmente que dava resultado, que eu gostava. Tanto que quando eu conversei com ela para assinar novamente em 2021, foi super tranquilo. As maiores dificuldades, assim, foi criar a rotina de estudo. Porque acho que uma questão do presencial é o fato de sair de casa, ter horário certinho. A flexibilidade de horários, ela é maravilhosa. Só que tu tem que saber arcar com ela. Não dá pra deixar tão solto assim, senão tu acaba deixando pra depois, não vai fazendo. E foi isso que me atrapalhou no meu primeiro ano. Em 2021, eu me organizei muito melhor pra fazer isso. E deixei isso muito claro pros meus familiares. Porque como eu tava em casa, muitas vezes o pessoal acabava achando que eu podia sair o horário que desse. Precisava de uma ajuda no supermercado, eu podia ir. E não era assim, eu tava estudando. Então eu tive que impor esse limite, que foi uma das coisas mais difíceis, porque eu sou muito prestativa, então eu não achava ruim sair. Mas depois eu vi que isso me atrapalhava, e eu precisava deixar isso claro. Dizer não na hora que as pessoas me pediam pra sair era um pouco difícil, porque eu tava muito acostumada a ajudar, a sair toda hora. Então isso também foi um certo desafio pra mim. Mas aqui em casa o pessoal é bastante compreensivo e foi mais fácil. Não foi tão difícil, só que eu tive que relembrar várias vezes, não foi na primeira vez. O que me ajudou no cronograma de estudos, que eu tenho baixado até hoje, acho que eu vou usar muitas vezes, foi um vídeo do Bruno Werneck explicando essa organização de estudos. Que ele colocava um score mais médio que tu precisava do Enem para determinado curso e ali organizava os pesos de cada matéria e dependendo desses pesos, a quantidade de aulas por semana. Então eu fiz essa planilha, eu imprimi ela, eu tinha no celular. E às vezes, apesar da preguiça, a gente levantava e ia mesmo assim. Lavava o rosto, tomava um café e dava uma insistida, porque até se acostumar com essa rotina dá bastante preguiça. Mas fui insistindo e se alguma coisa não me adaptava, eu vi que determinado horário não dava muito certo, eu mudava, eu alterava, mas tentava seguir certinho esse esquema. Quando eu não conseguia seguir o cronograma, eu não me sentia muito bem. Eu me cobrava bastante, mas eu fui vendo que se eu me cobrasse muito, no sentido de ficar me culpando, não ia ser bom também, porque eu não ia descansar. E aquela bobagem eu já tinha feito. Então, no outro dia, eu acordava um pouco mais calma e tentava, ou mais cedo, se eu tivesse me atrasado, e tentava me organizar de maneira a conseguir encaixar tudo que eu precisava fazer. Uma coisa que eu me cobrava muito era de fazer os horários super estritamente certos. Eu começava uma coisa às 15 horas, se ela acabava às 16 eu tinha que começar outra. E isso me deixava muito nervosa. Então, eu comecei a deixar uma margem de 10 minutos, caso eu passasse um pouquinho aquele conteúdo,
Caso ele terminasse antes, eu quisesse iniciar o outro um pouco mais cedo, para não me estressar tanto. Entre os exercícios, entre as matérias, durante o meu dia de estudo, eu gostava de descansar só deitando, sem mexer em celular, nada, porque no primeiro ano do quadro eu tinha tutoria, e a minha tutora comentou que não era bom mexer no celular quando estivesse dando uma descansada, até porque era uma descansada muito rápida, no celular o tempo passa voando, então eu só descansava aí, eu dando uma relaxada, ou tomando uma água. Eu tenho minhas gatinhas aqui, eu dava uma brincadinha com elas e esticava as costas, que me cansava bastante se ficar muito tempo estudando, era a questão das costas. E durante o tempo de descanso, assim, no sábado, no domingo, geralmente eu fazia coisas de lazer para mim, coisas que eu gostava. Fazer as unhas, ver um filme, às vezes fazer algum bolo com a minha irmã. Então, nesse sentido, eram atividades que davam uma relaxada maior. Não estudava o final de semana todo inteiro, até porque, como eu comentei na vez que eu fiz a tutoria, a minha ideia era estudar a semana inteira, de domingo a domingo, e a minha tutora recomendou que isso não acontecesse para eu poder descansar. Porque estudar todos os dias da semana, 12 horas por dia, é uma coisa que tu consegue segurar por uma semana, 2 no máximo, ou se é um estilo de vida que tu já tem, muito determinado. E isso ia me cansar muito e era capaz de em algum momento eu me estressar mais e jogar tudo pelos ares e acabar atrapalhando todo o resto. Então eu preferi, pro meu método de estudo, fazer um pouco mais relaxado, não tão pegado assim, tão intenso, porque senão eu não ia dar conta. É preciso um momento de descanso para eu conseguir iniciar a segunda de novo. Senão emenda uma na outra e eu acho muito cansativo. Eu fiquei meio assustada, fiquei pensando, nossa, vou ficar atrasada? Todo mundo vai estar estudando domingo, só eu não vou estar estudando domingo? Mas eu vi que não era bem assim, que às vezes a pessoa está estudando no modo automático, que ela acaba estudando no domingo, ela nem aprende no domingo que ela está estudando. Mas estava lá estudando. E se eu desse a descansada no domingo e pegasse na segunda bem direitinho, como estava organizada, ia muito mais fácil. Eu conseguia aprender aquilo que eu teria aprendido no domingo, mas eu aprendia durante a semana. E porque a minha cabeça estava limpa, renovadinha, descansada. Tive medo sim, porque a minha ideia em 2021 era ter começado o quadro em fevereiro, no início do ano. Mas eu tive algumas questões familiares, alguma coisinha ou outra, e eu acabei assinando o quadro na metade do ano apenas. Só ali em maio, se eu não me engano. Então, pra mim, eu fiquei com aquela coisa na cabeça de eu podia ter começado antes, me cobrando. Mas eu lembro que os professores tranquilizavam, principalmente na revisão Enem, que é na semana do Enem, né? E a gente tá ali eufórico, nervoso, e os professores diziam que o que podia ser feito a gente já tinha feito. Não tinha por que a gente continuar se cobrando, sendo que aquele tempo já tinha passado. Então eu sentia, às vezes, esse medo de não passar, mas eu não deixava que ele atrapalhasse meus estudos. Mas teve vezes que eu fiquei com medo de não passar e preocupada com isso, eu acabava me desconcentrando, pensando em outra coisa, querendo largar o estudo ali naquele momento, mas daí eu ia tomar uma água, me acalmava e via que apesar dessa preocupação, o que eu tinha que fazer era continuar estudando. Eu gosto muito de português. Português e matemática são coisas que eu gosto bastante. E eu tenho um pouco mais de facilidade nessas duas matérias. Então acabava que às vezes eu via um pouco mais delas. E física era uma matéria que, no meu primeiro ano do ensino médio, eu impliquei com o professor de física. Então eu não aprendi. Eu fiz um bloqueio, então eu tive que aprender tudo do zero. Com o quadro. Consegui aprender com o quadro de uma maneira super boa. Às vezes tenho vontade de acessar de novo para continuar aprendendo, porque eu acabei não concluindo todos os módulos, mas eu aprendi do zero a física do quadro, porque eu não lembrava que eu tinha aprendido antes. Então eu tive que insistir um pouco mais na física.
Uma coisa que eu notava, apesar de eu achar a história muito difícil, eu achava as aulas de história muito divertidas e muito leves. Não eram tanto cálculo que nem a física, tanto cálculo que nem a matemática. Elas eram mais tranquilas. Então tinha vezes que eu acabava vendo muitas aulas de história, para biomedicina, por exemplo, tem peso 1, porque eu achava elas tranquilas de serem assistidas, mais leves, mais curtinhas também, porque a de física ela é bem pesadinha, ela é bem mais comprida. Então teve um tempo que eu tive que parar, me organizar de novo nos estudos, porque eu tava vendo um monte de aula de história durante a semana, e a aula de física que eu precisava mais, porque eu precisava aprender do zero, eu não tava vendo, tava deixando passar. E uma coisa no quadro que eu acho sensacional, e pesou muito na minha decisão, foi a questão da redação ser corrigida em menos de 24 horas. Essa eu falei pra minha mãe não sei quantas vezes, porque isso dava muita segurança e permitia que a gente fizesse redação várias vezes. Então, vez que outra acabava fazendo recomendado seria uma redação por semana, mas hora ou outra a gente fazia 2, porque tava super acessível, tava no ritmo, e assim ia. Na redação do Enem 2020, eu tirei 920, e na redação do Enem 2021 eu tirei 900. Eu acho que sim. No primeiro e no segundo ano eu tirei 840, porque eu sempre gostei de escrever, eu tinha uma certa facilidade. Mas eu escrevia meio assim, o que dava na telha, sem escrever o que era pedido no Enem. E o Enem, ele tem muito essa característica de tu tem que escrever o que ele tá pedindo. Tem um cronograma, tem um modo de escrever típico da prova. E nas aulas do quadro isso é muito bem abordado. Na mentoria da correção, da redação 920+, tem muitas aulas sobre isso, a correção de redação é muito boa. E quando tu manda a redação, os corretores, eles apontam tudo que precisa ser melhorado com a competência sinalizada também. Então, tu pode perceber qual que é a tua maior dificuldade, para tu conseguir melhorar mais. Então, realmente, as correções rápidas do quadro permitiram que eu evoluísse mais rápido e que eu não precisasse esperar tanto para fazer uma nova redação. Porque às vezes tu faz uma redação, acha que ela tá mais ou menos, daí recebe a correção, tu já consegue corrigir na próxima. Não precisa esperar tanto tempo para fazer a próxima, assim. Porque pode fazer dali 2 dias, nem isso. Eu fiz, durante o quadro, em torno de 40 redações. Isso me ajudou muito. Uma coisa que eu fiz também, acabou não dando tempo de eu fazer no Enem 2021, mas no Enem 2020 eu fiz e me ajudou muito, foi pegar a correção da redação online e transcrever para minha redação no papel. Então eu tinha post-its que eu colocava cada competência e o que eu podia mudar. E eu lembro que depois que eu fiz essa correção, umas redações que se seguiram, eu fui muito melhor porque eu tinha anotado e revisado. Isso que eu fiz. E as redações, além de eu fazer elas, depois que eu tinha a correção delas, ali na semana do Enem mesmo, eu dava uma lida nelas para ter uma noção das referências que eu tinha utilizado e para ver o que eu podia melhorar para a redação do Enem. Eu fiz cerca de 4.300 exercícios ao longo dos meus 2 anos de quadro. Então, deu resultado, porque a gente tem preguiça de fazer exercício, porque é muito mais cômodo só assistir a aula e beleza, entendi, aprendi, tá ótimo. Mas quando tu faz exercício, tu comprova o que tu já sabe, tu tira a dúvida daquilo que tu achava que sabia e viu que não sabe, ou às vezes é uma coisa que a gente confunde ou outra, e aprende também, porque tu aprende quando tu vê a resolução, às vezes tá ali me olhando a monitoria e um colega fez uma pergunta que tu não pensaria em fazer, mas na resposta do monitor esclarece uma outra questão que tu também tinha dúvida. Então a resolução de exercícios é muito boa, porque ajuda muito. Depois de eu me adaptar ao método quadro, me organizar melhor, ficar mais disciplinada no meu cronograma de estudos, eu ficava mais tranquila, porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo que eu tinha me comprometido para fazer. Então, quando eu me organizei mais, eu me estressei menos. Aquela questão do medo de não ser aprovada ficou um pouco mais leve, porque eu sabia que eu estava fazendo o que era possível. E se não desse nesse ano, ia dar no próximo, eu ia continuar estudando.
meus pais são separados. A minha mãe se adaptou melhor, porque ela é um pouco mais moderna, eu acho. O meu pai, ele é um pouco mais conservador, mais antiguinho, assim. Então, ele dava uma implicada com o cursinho online, que até eu ser aprovada, ele estava implicando. Implicava não só com o online, mas ele implicava com o Enem no geral, porque na época dele era só vestibular. Ele achava que não tinha por que estudar para o Enem, explicando que o Enem dá acesso a universidades para todo o país. Então, meu pai demorou um pouco mais para entender, e foi um limite que eu tive que colocar com mais força. Porque como eu moro com a minha mãe, eu conseguia falar com ela várias vezes e ela entendia bem quando eu... não, hoje eu tô estudando, hoje eu não posso. Mas meu pai às vezes aparecia do nada, no meio de uma aula, queria conversar, queria ir tomar um sorvete, uma coisa assim. Eu tinha que dizer, olha pai, agora não vai dar, vai ter que ser rapidinho, só vou te dar um oi porque eu tô em aula. Vou passar o final de semana com eles, às vezes não dava, porque eu tinha simulado, então ficava mais fácil fazer na casa da minha mãe, já tinha toda a estrutura. Então, não foi tão fácil assim pro meu pai adaptar, mas ele entendeu. E depois que eu recebi a aprovação na universidade pública, que era uma coisa que ele queria, meu pai comentava comigo que ele gostaria que eu passasse na universidade pública. Então, depois que eu fui aprovada, ele ficou mais tranquilo, faceiro, e esqueceu todas as reclamações dele. Enem, ele queria que você fizesse um outro vestibular em específico? Qual? O pai gostaria que eu fizesse o vestibular da URGS, porque eu sou do Rio Grande do Sul. E foi o vestibular que ele fez. Meu pai é médico veterinário. E para ele não entendia o esquema do Enem, porque é uma coisa mais atual. E apesar de eu explicar várias vezes, ele não pegava direito a ideia, ele reclamava muito do Enem, porque com os TRI, às vezes eu comentava com ele, ele deu uma baixadinha na nota, não sei o quê. Ele reclamava, não gostava e implicava. Mas eu acabei fazendo o vestibular da URGS, também fui aprovada pelo vestibular, e o quadro me ajudou muito, apesar de não ser focado na URGS, com certeza tudo que eu aprendi ao longo de 2 anos, com 4.000 exercícios, eu utilizei nesse vestibular também. O vestibular da URGS e o Enem são bem diferentes, mas o quadro ele te dá uma base perfeita para tu fazer qualquer vestibular. A questão mais focada no Enem são os simulados, que são direcionados exatamente para o Enem, mas também tem simulado de FUVEST, da Unesp, da Unicamp, e que são vestibulares. Eu acabei não fazendo nenhum desses simulados, porque meu foco era o Enem, até porque a URGS não tinha data nenhuma. A URGS foi marcar o vestibular dela em dezembro de 2021. Então, 2 meses antes do vestibular, ela marcou o vestibular. Então, eu acabei estudando só para o Enem. Mas, para quem quer focar em vestibular, seja paulista, seja de outro estado, os simulados do quadro também são muito bons. Porque os exercícios do quadro não são só exercícios do Enem. São exercícios militares, exercícios de vestibulares, exercícios do próprio Enem. Então, ele prepara para uma quantidade muito ampla de provas. Por ter passado numa faculdade focada na ciência da saúde, eu fiquei muito feliz, bastante realizada e um pouco mais tranquila também, porque minha ideia sempre foi trabalhar com pesquisa, fosse na área da biomedicina, fosse em qualquer outro curso. Minha ideia era focar na pesquisa científica. E um receio que eu tenho até agora, que eu tô na universidade, mas ainda não comecei a universidade, eu tenho um medo de não conseguir ir para essa área de pesquisa, seja por N motivos, mas estar num ambiente que foca nas ciências da saúde dá um alívio, porque tu sabe que vai ter investimento, vai ter pessoas querendo estudar também, muita gente que está lá também pensa parecido contigo, então isso dá uma tranquilizada bem, bem grande. Depois de obter os resultados, depois de obter as aprovações, eu fiquei muito tranquila, muito mais tranquila. Parece que eu tirei um peso das costas, das olheiras do rosto. Eu pude descansar
uma coisa que eu não fazia desde 2020. Esses 2 anos foram muito pesados para nós estudantes. 2020, uma pandemia complicada. Ainda estamos, né, na pandemia. Mas todo o ensino remoto complicado, o Enem que foi até janeiro, os estudos que começaram em fevereiro, e daí não teve férias em 2021. Então, as férias são importantes para a gente dar uma descansada. Daí, emendando, e eu fiz esse vestibular da URGS agora em fevereiro. Então, eu tô há mais ou menos 2 anos sem parar. Então, quando eu recebi as aprovações e vi que eu estaria mais descansada, eu fiquei muito feliz, muito tranquila. A minha família também, porque de um jeito ou de outro, nossos familiares, pessoas que estão com a gente ali suando, cansando, chorando, eles descansam também. Que eles veem que foi mais uma etapa concluída por mim, por eles, e agora eu vou poder focar em outra coisa mais direcionada. Meu pai, apesar de implicar um pouco com o Enem, ele me apoia muito, me apoia bastante. Mas ele ficava ali saneando um pouco mais. Ao longo acho que até chegar ali finalzinho de outubro, imagina, faltava um mês, 2 semanas faltava para Enem. Ele tava no meu pé. Daí quando chegou o mês do Enem, eu acho que ele deu uma aliviada para não me estressar tanto, não ficar tão em cima de mim assim, e conseguiu ficar mais tranquilo. Que eu fui explicando para ele várias vezes. Eu precisava dizer para ele que meu ensino médio foi focado no Enem e que o Enem é a porta de entrada para todas as universidades federais do país. Então, quando eu falava em federal, ensino público, ele já dava mais uma relaxada. Mas ele foi um pouco mais complicado até o último mês do Enem, assim. Daí eu fiz Enem, ele tava faceiro que eu fiz Enem, desejando boa prova sempre, ali dando apoio. Depois que eu terminei a prova, eu fui sair, jantar com ele, tava faceiro. Mas depois que acabou a prova, ele ainda tava, mas esse resultado não sai nunca, e continuava implicando. Então ele foi ficar mais tranquilo quando eu fui aprovada, que ele comentou que nunca duvidei, sempre acreditei, o Enem maravilhoso. Quando eu fui aprovada, eu contei pra minha mãe, eu vi o resultado de manhã, mais ou menos, que o INEP demorou muito pra soltar esse resultado. Ano passado ele soltou às 9 da manhã. Hoje, acho que esse ano ele foi soltar umas 11h30. Eu olhava o site do INEP a cada 2 minutos, mais ou menos. Então, eu almocei com a minha mãe, com a minha irmã, contei pra elas e fui ligar pro meu pai. Meu pai tava em algum lugar sem sinal, não tava atendendo, não tava prestando atenção. Não tava prestando atenção, ele queria prestar atenção, mas ele tava sem sinal. E daí que eu consegui falar com ele uma hora que ele foi parar pra almoçar, ele tava com sinal daí. E ele ficou muito feliz. Chorou no telefone, se emocionou. Ficou bastante feliz mesmo com o resultado do Enem. Daí quando eu contei do resultado da URGS, chorou de novo, se emocionou mais uma vez. Porque de um jeito ou de outro eles torcem por nós. Só que, às vezes do jeito deles, mais complicados, mais acostumados com o que eles viveram. Então, para ele, o Enem era uma coisa diferente, que ele não rolava muito amor entre ele e o Enem. Ele implicava bastante. Até porque quando eu saí do ensino médio, eu não fui aprovada. Eu não me inscrevi no curso que eu queria. Acabei deixando meio aéreo, assim. E então ele tava nessa dúvida, porque fez Enem, não sei o quê. Ele tava implicado porque ele achava que o vestibular era muito mais objetivo. E o Enem ele achava que era só enrolação. Meu pai queria que eu estudasse em universidade pública, porque ele também estudou numa universidade pública. Então ele diz que a universidade pública pode proporcionar muita coisa depois que tu entra nela. Entrar nela é difícil, mas depois que tu tá lá, continua difícil, de acordo com ele. As coisas não facilitam mais, mas apesar do alívio, ela dá alívio e possibilita muito estudo. Pós-graduação, mestrado, doutorado.
Então, tu consegue ficar estudando por muito tempo, se profissionalizar como professor da universidade, depois voltar, trabalhar na área de pesquisa. E outra coisa que meu pai gostava bastante na questão da universidade pública é o fato da carência da mensalidade. Não precisar pagar a mensalidade. Era uma das coisas que ele gostava bastante. Fora o fato de que, como ele já estudou, ele tendia a gostar mais da universidade pública do que da universidade privada. Quando eu passei no Enem, no SISU, para a Fundação de Ciências da Saúde, eu acho que eu já tinha uma ideia que eu ia passar, porque ela era a minha segunda opção de curso. Então, olhando as médias, ao longo dos 5 dias de SISU, eu tinha essa ideia de que eu ia passar. Então, quando eu vi ali, deu um alíviozinho. Mas, quando eu fui ver o resultado do vestibular da URGS, que eu não tinha ideia de como ia ser, porque eu nunca tinha feito, o Enem eu já tinha feito. Então, eu tinha uma ideia, mais ou menos, de como funcionava o SISU, de como é que ia ser. E o vestibular da URGS eu não caí de paraquedas ali, não sabia tanto como é que funcionava o esquema dele. E quando eu vi o meu nome, eu não acreditei. Eu vi no listão o nome, eu fiquei, não, será mesmo? Eu fui atrás do meu boletim de desempenho para olhar na página do participante mesmo, se era verdade. E quando eu passei no Enem também, eu olhei ali na lista de aprovados e, legal, mas deixa eu confirmar mesmo. Eu entrei na minha inscrição e aparecia, você foi chamado na chamada regular. E isso dá um calorzinho no peito muito gostoso. Para você que está começando agora, ou que está continuando atrás do seu sonho, eu quero dizer que eu admiro muito a determinação. Porque para passar numa universidade pública é preciso se determinar. E você vai se estressar um pouco. Mas, começando agora, no início do ano, é bem mais tranquilo de levar, não precisa se estressar e não precisa agarrar o mundo com as mãos. É possível fazer uma rotina de estudo mais leve, mais tranquila, estudando dentro do que você consegue, do que você é capaz, mas sem se desgastar muito, sem acordar às 7, dormir à meia-noite e estudar durante todo esse tempo. Porque isso não é preciso, isso não é nem saudável, do meu ponto de vista. Se funcionar para você, tá ótimo. Mas você deve continuar insistindo naquilo que você gosta. Eu acho importante também, se você tem dúvida do que você quer fazer, uma coisa que você não sonha desde criança, acho interessante você pesquisar sobre os cursos, pesquisar universidades também. Se você não tem uma universidade dos sonhos que você queira fazer, pesquisa quais universidades têm seus cursos, o curso que você quer, para ter uma ideia melhor de como é que funciona naquela universidade, como é que é o currículo desse curso, porque isso dá uma tranquilizada bem grande e inspira também, porque tu vai ter uma meta definida daquilo que tu quer. Então, para você que está começando, para você que está continuando a estudar, vai, arrasa, continue estudando, se determina, faça muito exercício. E pelo quadro, uma coisa que eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais são as aulas ao vivo. O contato com os professores é muito bom e os professores abordam temas muito atuais, o que dá muita vontade de continuar aprendendo. É muito bom continuar ali sem ficar enjoativo e nesse espaço é muito bom mesmo.